Vamos ler junto para ver se tem mentira dentro da sua Bíblia ou não. Esse Deus que você acredita é esse Deus aqui da Bíblia. O Deus aqui de Gênesis, a Malaquias, depois entra Mateus, Apocalipse. O Deus do Antigo Testamento, tratado com os judeus. E depois ali os cristãos, chamados cristãos, seguidores de Cristo. Vamos ver se aqui contém mentira ou não. Hoje eu vou trazer uma mentira simples, uma baita de uma contradição. Contradição é mentira. Como que um livro sagrado e inerrante pode ter uma contradição dessa? Uma contradição simples. E é uma mentira da boca do seu próprio Deus, que prometeu isso e não cumpriu. Quer ver? Abre a sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 6, versículo 3. E vamos analisar este versículo. Presta bem atenção. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Aqui nós já temos um grande problema, né? Porque ele também é um condicional que Deus é carne e o homem é carne. Porque ele, o homem, também, se ele está falando que ele também é carne, é porque ele está se colocando também como carne. Nós temos um grande problema já na tradução da sua Bíblia. Mas eu não vou pegar no pé aqui dessa contradição de que foi mal traduzido, inserindo essa palavra também que não existe no hebraico. Mas vamos aqui para a grande mentira do seu Deus. Porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, neste vídeo eu vou provar para você que o seu Deus, que apresenta que o homem terá no máximo 120 anos, porque ele retrata que Adão teve 900 e pouco, vários personagens ali dentro, no início ali do Gênesis, tinha vários anos, né? Quase 1000 anos, Adão, Enoque, tantos outros aí, Noé, quando teve o dilúvio, 600 anos, né? Quando teve Sete, essas idades absurdas que, convenhamos, nunca existiu, né? Não existe comprovação referente a isso. Só existe dentro das passagens de Bíblia. Mas eu vou provar para você, ó. Eu provo que o seu Deus, o Deus que você acredita, que é o verdadeiro, o Deus que está contido aqui dentro, que foi revelação, ele mente. E eu vou provar para vocês. Aguarde depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Você que está chegando aqui agora, sinta-se abraçado. Não estou aqui falando mal contra a sua religião, falando mal do seu Deus, tudo mais. É uma forma de expressar da visão que eu tenho hoje referente a este livro aqui. Esse livro que foi me apresentado desde criança, que é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo, que é um livro que retrata a experiência do homem para com Deus, tudo mais. Mas isso até eu começar a estudar, né? Começar a cair de cara nesse livro e outras literaturas para entender que não tem nada a ver com o que me apresentaram, que infelizmente não é a verdade. E aí meus olhos se abriram. Aquele que não me conhece, eu venho de uma família pastoral, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, eu venho de uma família pastoral de irmãos. Eu fui inserido, crescido dentro da igreja evangélica. Então, antes de que você coloque qualquer besterol aqui achando que eu não conheço nada daquilo que eu estou dizendo aqui no canal, de uma forma simples, para que eu não quero trazer nada técnico, não quero trazer nada difícil para aquele irmãozinho do fundo da igreja que está ali aprisionado. Esse irmãozinho entenda. Então eu apresento aqui para ele. Esse irmãozinho não estuda. Como um amigo meu falou para mim, Fernando, eu abro a Bíblia e embaralha tudo minha vista, eu não consigo entender um tio que está escrito lá dentro, cara. Como que eu faço? Aí eu falei assim, pega a sua Bíblia lá que eu vou ensinar você a ler. Aí eu abri lá em Malaquias para ele e comecei a explicar para ele, texto, contexto, quem lê fora do contexto comete heresia,
e tudo mais. Eu fui ali passando passo a passo para ele, explicando com quem que ali o Deus ali em Malaquias estava falando, com quem o profeta estava direcionando, aos sacerdotes, né? Referente ao dízimo. E essa pessoa se libertou de uma tal maneira, e até hoje ele lê a Bíblia, ele entende tudo agora. Ele começa a ler e falou: caramba, Fernando, quanta contradição existe dentro desse livro que eu não consegui enxergar, e eu agradeço você pela libertação da minha mente, desse aprisionamento que eu tinha dentro da igreja evangélica. Caramba, mano, eu não consigo colocar o pé dentro de uma igreja evangélica, porque quando o pastor começa a falar lá e vem as passagens na minha cabeça, eu sei que o pastor está adulterando na pregação. O pastor está distorcendo a passagem, porque a passagem que o pastor abre lá, ele faz uma homilia, ele pega versículos lá de Coríntios e linka com Apocalipse, depois vai lá para Gênesis, e ele faz uma homilia, uma pregação em cima toda descontextualizada. Infelizmente, dentro das igrejas evangélicas é assim, minha família prega assim, e nada do que está escrito ali que eles pregam, eles colocam em prática. Exatamente, nada. João 14, milagres, nada. O ID prega, e isso prega. Mas colocar a mão sobre os enfermos e os curarão? Não, não acontece. Mortos ressuscitar e tantas outras coisas mais. Quem não assistiu o último vídeo meu, cara, esse vídeo tá muito bom, mano. Infelizmente o YouTube, ele não entrega os nossos vídeos. É 10% só dos inscritos que recebe os meus vídeos. Infelizmente a gente tem que ir com formiguinha, né? Então, eu necessito da cooperação de vocês que estão inscritos aqui para compartilhar nos grupos aí de WhatsApp, Facebook e tudo mais, para que a gente possa crescer e ajudar mais pessoas a sair desse meio aí que polui a mente das pessoas e aprisiona, ao ponto da pessoa não poder passear com a família, tomar uma cervejinha, e a pessoa não ser alegre, ser feliz, ser liberta, e tem que estar aquele estigma preso todo dia, todo domingo, domingo de manhã na escola dominical, na EBD, ou então domingo à noite, e o cara fica preso àquilo, e a vontade dele não é estar ali. A vontade dele não é estar ali. A vontade dele é de curtir, chega aquela canseira, rapaz, eu vou na igreja todo dia, não acontece nada, sempre as mesmas coisas. E as mesmas coisas que acontecem com o cidadão que está lá na igreja, acontecem comigo que eu estou fora da igreja. As mesmas coisas, não muda. Não altera. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que pagar meus impostos, eu tenho que levar a criança na escola, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer tudo. Não muda. Amanhece o dia, chove, sol, e os dias são as mesmas coisas. Não altera. Com oração ou sem oração, não muda. Exatamente. Meus queridos, voltando ao tema aqui do vídeo, se deixar aqui eu vou esticando a conversa, mas eu preciso contextualizar, passar informações para vocês. Quando eu pego os versículos aqui na Bíblia, eu tento pegar aqui na transliteração, na Bíblia hebraica. E aqui ela vai trazer para mim vários tipos de traduções que foram feitas aí ao longo dos tempos, né? Se você não sabe, a Bíblia foi traduzida várias vezes, atualizada várias vezes, mudado as palavras várias vezes. E isso não é ensinado dentro das igrejas para os irmãos. Então, os versículos da Bíblia do ano de 1800 e pouco, não é os mesmos versículos que estão contidos hoje na Bíblia. Muitas palavras se mudaram. A Igreja Católica mudou versículo pra caramba, tirou, colocou versículos e tantas outras coisas a mais, fundamentando a doutrina da igreja. E isso os protestantes absorveram alguns versículos, trouxeram, que foi criação dos romanos. Versículo dando ênfase para a Trindade, eu e o Pai somos um. Fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso aí dando ênfase para a Trindade. Isso aí são inserções posteriores da Igreja Católica. Depois que cria a doutrina da Trindade, esses versículos são colocados dentro da sua Bíblia. Exatamente. Então, olha aqui. Quando você translitera aqui para o português, tem a passagem que diz assim, ó, então, disse o Senhor, o meu espírito, lá, lembra a passagem no início que eu li para vocês? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Vocês lembram da leitura que eu fiz com vocês aqui? Que existe uma palavra também
dentro do versículo de Gênesis 6, vai dizer assim, ó. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Quando o escriba, quando foi traduzir a Bíblia ali, e ele coloca esse também, esse condicional, ele está modificando a forma de interpretar o texto. Porque se está escrevendo assim, então disse o Senhor, ó, o Senhor que disse, o meu espírito, agora é o Senhor que está dizendo, o meu espírito não contenderá, aqui já é agirá. Contender não é a mesma coisa que agir. Você está percebendo que muda nas traduções? Não contenderá para sempre com o homem. E quem está falando aqui na frase? Quem é o orador? O próprio Senhor. O meu espírito, é o Senhor que está dizendo, não agirá para sempre com o homem, porque ele também... Então, esse tipo de contradições não é explicada dentro das igrejas, porque ele também, não tem esse também. Porque, ó, vai dizer o seguinte, pois este é carnal, e os seus dias, agora vem a contradição, a mentira do seu Deus da Bíblia. E os seus dias serão 120 anos. Então, algumas passagens ali, se tiver alguma pessoa dentro da Bíblia que passou dos 120 anos, vai contra o próprio Yahvé, o próprio Deus aqui de Gênesis, está dizendo. Os seus dias serão, é uma ordem definitiva, 120 anos. E agora, ele está estabelecendo que a vida do ser humano na Terra está diminuindo lá de 900 anos para 120 no máximo. Fernando, mas você está inventando isso. Não, não sou eu que estou inventando. Eu vou mostrar para você aqui que o próprio, um dos maiores pessoas que traduziram a Bíblia hebraica, ele vai explicar no rodapé o que quer dizer essa passagem aqui de 120 anos. Mas eu vou apresentar outras traduções para você, que isso demonstra que se a Bíblia tem vários tipos de traduções, vários tipos de interpretações, ela não pode ser a palavra de um Deus. Porque isso aí gera dúvida na cabeça do crente. Se tem vários tipos de versículos com vários tipos de conotações de palavras diferentes, gera vários tipos de interpretações diferentes. E vocês dizem que o Espírito Santo não é um espírito de confusão? Mas tem tanta tradução feita por homens, que a Bíblia foi escrita por homens. Exatamente. Agora vamos aqui. Nesta sessão você pode conferir as nuances, particularidades das diversas versões sobre a perícope, né? De Gênesis 6:3. Agora nós vamos para o meio da revista e atualizada. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Agora, vamos aqui ao meio da revista e corrigida, que é essa minha versão aqui. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Então quer dizer que eu sou carne e os humanos também são carne. Traz uma conotação totalmente distorcida do versículo, e o crente, quando lê ali, ele vai trazer uma interpretação. E aí, se é o Espírito Santo que inspirou os autores da Bíblia a traduzir a Bíblia, escrever e traduzir, ele vai trazer confusões? O Espírito Santo vai trazer confusões na mente dos crentes? Aqui, ó. Mas é assim, a Bíblia foi inteira assim, montada desse jeito, cheia de confusão. Vamos aqui para a tradução brasileira. Então disse Jeová, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Ó, é outro tipo de interpretação. Por causa do seu errar. O que tem a ver com a parte de cima? Ele é carne. Portanto, os seus dias serão. É um término. 120 anos. Olha para você ver a confusão que causa na cabeça do crente. Agora, vamos aqui. Só acertar essa câmera aqui. O Senhor disse, meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Você percebe aqui, que ele está dizendo sempre aqui que é 120 anos? Aí temos aqui a Bíblia literal do texto tradicional, porque ele também é carne, vai traduzir desse jeito. Você percebe que não tem Espírito Santo nenhum aqui ajudando os tradutores? Eles traduzem da forma como eles querem. Agora vamos aqui para a Bíblia de Jerusalém, que é uma menos piorzinha de todas.
Yahvé disse: meu espírito não se responsabilizará indefinidamente pelo homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Mais que, quer dizer que vai ter um terminal. O máximo de vida do ser humano na Terra vai ser 120 anos. Quem está dizendo aqui no texto não é o Luiz Fernando do canal Questione, é Yahvé. O tetagrama. Yahvé disse: meu espírito não se responsabilizará indefinidamente pelo homem, pois ele é carne. Não viverá mais, tem um condicional, mais que 120 anos. Vamos ver se o seu Deus mentiu ou não, dizendo que não passará de 120 anos? Aqui nós pegamos na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que você diz que é a palavra de Deus inerrante, e aqui vai dizer o seguinte, sobre esse versículo, aqui na parte de baixo, onde está sublinhado de amarelo para você. Duração máxima a que Deus reduziu a vida humana. É o Luiz Fernando que está ensinando heresia aqui? Ou isso daqui é um comentário de quem traduziu a sua Bíblia, que você acredita que é a palavra de Deus? Quem traduziu aqui trouxe a interpretação no rodapé. Duração máxima a que Deus reduziu a vida humana. Duração máxima. Seu Deus mente ou não dentro da Bíblia, crente? Isso aqui é segundo esta fonte javista. Tem duas fontes, javista e eloísta, né? Cada um vai trazer a sua interpretação, vai trazer o seu método, cada um vai trazer a sua história ali para contar a história do povo de Israel. Uma é javista, a outra é eloísta. E ali, por isso que você vê duplicadas de histórias na Bíblia. Golias, 2 histórias de Golias, 3 mortes de Saul. Cada morte ele morreu de um jeito, de uma forma. E outras duplicadas. 2 histórias de Jacó. Uma que ele era totalmente... passava os outros para trás, era pilantra. O outro que ele era abençoado por Yahvé. Um cara totalmente certinho, belezinho, que era abençoado. Então você vai ver duplicadas ali, cada um trazendo a sua tradição dentro da Bíblia. E quem construiu isso aí foi o povo de Israel. E quem construiu isso aí foi os sacerdotes do templo de Jerusalém. Os escribas. Eles que construíram a sua história, adaptando mitos, contos, lendas de outros povos anteriores. Noé, adaptação de outros contos. E tantas outras histórias. A serpente do Éden, adaptação de outros contos. E você ia acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Então, depois que você vê que eu tirei isso daqui, você dá um Google. Aí na onde que eu vi, Bíblia interlinear. E ali, hebraica. E ali vai vir a tradução em inglês. Eu não trouxe inglês para vocês aqui, porque muitos não falam inglês, né? Mas eu estudo inglês. E também, aí eu falei assim, eu vou trazer em português, mas traz ali o hebraico, traduzido para o inglês, depois para o português. E o comentário bíblico aqui é o mais interessante que eu achei aqui para trazer para vocês. Porque não é eu que estou inventando. Tá entendendo? Então a duração máxima que Deus reduziu a vida humana, 120 anos. Agora nós vamos ver se o seu Deus mente ou não. A sua Bíblia te condena. Por isso que este canal, eu uso o método dessa Bíblia. Fernando, você fica pegando a Bíblia aí para falar mal dela, falar contra a Bíblia. Não, eu não fico falando mal da Bíblia. Eu fico mostrando os problemas, os erros que ela contém. Eu não estou falando... Falar mal de alguém é quando você não tem prova e você tem inveja. E você fala mal porque você não pode ser melhor do que ela. Isso é falar mal? Não, eu não estou falando mal. Eu simplesmente abro esse livro aqui, leio para o crente que ele não lê. E eu mostro aqui. Quer ver, crente? Você vai chamar a sua Bíblia de mentirosa? O que eu acabei de ler para você? Que até o próprio tradutor da Bíblia, interlinear, direto do hebraico, disse que o prazo máximo de vida era 120 anos. E que quem disse aí é o próprio Yahvé, o próprio Deus de Israel. Vamos ver o que diz Gênesis 25:7. Este, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Opa! 120? Não. 125? Não. 175 anos. Mas espera aí. O próprio Senhor aqui não disse que viverá mais do que 120 anos?
como que Abraão viveu até 175 anos? Responda essa crente, se não tem mentira na sua Bíblia. Vamos para mais uma? Não é só uma não, tá? Estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. Ele morreu, expirou e foi congregado com o seu povo. Vou voltar aqui porque o crente tem a memória fraca. Duração máxima a que Deus reduziu a vida humana, 120 anos. Está escrito na sua Bíblia, o próprio Yahvé disse. Não viverá mais que 120 anos. Então vemos Abraão, Ismael, vamos ver mais um? E Jacó. Jacó foram 147 anos. Vou voltar de novo para você, vou cansar você, até mostrar, provar. Não existe contradição, mentira do seu Deus mais simples do que essa na Bíblia. Seu Deus aqui não disse, Yahvé? O Deus da Bíblia que você acredita que é a palavra de Deus? Ele não disse aqui que a vida do ser humano é o máximo 120 anos? Como que então Abraão, Ismael, Jacó passaram dos 120 e passaram bem, né? E foram os dias de Isaac, 180 anos. Não é 120 anos que o teu Deus disse? Quer dizer que agora você vai fazer um malabarismo teológico, você vai mentir, você vai ser um safado de um pilantra de fazer um malabarismo para dizer que você vai fazer um contorcionismo para poder explicar essa contradição da Bíblia. Quer dizer que você é contra o que o seu próprio Deus disse? Você é contra o que a sua Bíblia diz, que você diz que é a palavra de Deus? Você é contra tudo. Você não passa de um ser vergonha, de um imoral. Quando eu mostro e esfrego aqui na sua cara a contradição da sua Bíblia, e você vem aqui responder que fazer um malabarismo teológico para poder justificar a pilantragem da sua Bíblia. Exatamente. É isso daí. Por isso que eu coloquei o banner aqui no começo. Esse livro mente para você e eu provo. Não provo? Você vai mentir aqui na minha cara agora? O tempo todo esse Deus maluco, esse Deus aí birrento, ciumento, é um Deus que larga a serpente lá no Éden para poder enganar, porque se ele é onipresente, onisciente, ele estava presente lá. E ele em nenhum momento impediu Adão e Eva de comer do fruto. E em nenhum momento ele impediu a serpente de enganar quem era totalmente, não conhecia o bem ou o mal, porque eles não tinham conhecimento do bem e do mal, porque não tinham comido do fruto. E eles só passaram a ter entendimento do que era bom e do que era mal depois que eles comeram do fruto. Mas, assim, quem estuda sabe que tudo isso é mito, né? Tudo isso aí não existiu. Éden, Adão e Eva, serpente, cobra falante, Noé e no barquinho com os seus animais. E tudo isso são adaptações que os judeus construíram esse livro e caiu na mão dos evangélicos e que vomitam no púlpito hoje um besterol, fazendo que o povo acredite que este livro é um santo livro, palavra de Deus. Mas como, e o desafio está em pé, tá? No último vídeo, esse banner que eu vou colocar aqui para vocês, ó. O desafio está feito, tá? Nenhum desses líderes religiosos aqui coloca em prática aqueles versículos que eu passei para vocês de Tiago, capítulo 5, e Tiago, capítulo 1. Nenhum. Eu estou esperando até agora. Compartilhe esse vídeo com o seu pastor, com o seu líder religioso, com o seu padre. Fala assim, ó, esse careca aqui está desafiando vocês, mas não é debate, é desafio. Vai orar, vai entrar aqui na live comigo, vai orar para uma pessoa que tem problema visual, que usa óculos, e essa pessoa será restaurada da sua visão. Coisa simples, pândega para o seu Deus. Muito simples. Eu não preciso trazer um morto, não preciso trazer um paralítico, nada disso. Simplesmente alguém que usa óculos. Quem gosta de usar óculos? Ninguém, né? Mas isso não é restaurado dentro das igrejas. Por isso que eu falo que nenhum crente, mas nenhum, tem fé suficiente para colocar em prática aquilo que está escrito dentro da Bíblia e aquilo que eu desafio diariamente nos meus vídeos. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te agradeço por você me deixar entrar dentro da sua casa, entrar no seu aparelho, e você me escutar aqui por alguns minutos, e você compartilhar, deixar o seu like. Obrigado mesmo, de coração. Um abraço a todos. Beijão. Tchau, tchau.